Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, em reverência ao nosso Deus, e vamos orar ao Senhor, dando início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nosso Deus, como é bom estar na tua presença. Nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor habita em meio aos louvores. E nós aqui, ó Deus, viemos te adorar em espírito e em verdade, e cremos, ó Deus, que a tua presença é manifesta entre nós. E rogamos em nome de Jesus, que o Senhor, portanto, seja glorificado aqui. Nós queremos, ó Deus, que tudo neste culto seja para o teu louvor, voltado para a tua honra, Senhor, porque o Senhor é digno. As estátuas não merecem isso, criaturas não merecem isso, homens não merecem isso, mas o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, eis aqui o fruto dos nossos lábios. Viemos, ó Deus, te adorar com cânticos de adoração. Receba, Senhor, como sacrifícios, que em nome de Jesus esses sacrifícios, ó Deus, sejam chegados até as tuas narinas com aroma agradável. E que em nome de Jesus, porque é em nome dele que fazemos isso seja agradável a ti. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amados, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 20. A princípio, vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 20. Amados, nós faremos a leitura de forma alternada. Os irmãos, eu lerei o versículo 1, os irmãos lerão o versículo 2, e a uma voz leremos o versículo 3. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 5 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amém. Podem tomar assento. Amados, vamos nesse momento salmodiar ao nosso Deus. Vamos cantar o hino do Salmo 11. Cantemos ao Senhor. Assim
ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Já o tempo para chover, pouco enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a paz viverá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a paz viverá. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20. Vamos dar sequência à leitura que iniciamos há pouco. Eu peço que os irmãos leiam comigo alternadamente, do versículo 4 até o versículo de número 10. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as mãos dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. não pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, nós vamos, nesse momento, com reverência, curvar nossas cabeças diante de Deus e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que sabemos que são muitos. Vamos orar. Após o momento de oração silenciosa, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Luiz Carlos para que ore ao Senhor audivelmente. Oremos. Meu Deus, Pai, eu te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui hoje, Pai, para te adorar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, Pai, que Cristo fez na cruz, para nos salvar, para nos lavar nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que fizeste para conosco. Sabemos que somos pecadores, Pai, e arrependemos, Pai, pedimos perdão ao Senhor, pelos
pecamos diariamente, Pai, todos os dias. Mas temos o Cristo que nos perdoa. Pecados. Pedimos encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, contra as armadilhas e contra as armas de Satanás, nós temos o nosso grande Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos protege de todo mal. Certos dias vamos cantar Castelo Forte ao nosso Deus, espada e bom escudo. Vamos cantar o hino 155 do nosso final. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 20. E mesmo sentados, irmãos, por favor, acompanhem a palavra de Deus, que eu farei a leitura do versículo 11 ao versículo 15. Os irmãos poderão acompanhar silenciosamente. Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15. E diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Irmãos, nós vamos continuar cantando ao nosso Deus. Nós vamos entoar o hino A Vitória é daquele que adorar. Depois vamos cantar o hino Grande ao Senhor e concluiremos esse momento de adoração entoando Quão Grande é o meu Deus. Os irmãos que vieram prevenidos podem se dirigir até o gasofilácio e depositar os seus dízimos e as suas ofertas. A vitória é daquele que haverá ao morrer o Cristo, leão da tribo de Judá. Quem foi morto com seu sangue nós então morrá. Com esse morrer
É o Senhor em que nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o
Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos ter mais uma oração nesse momento. Quero convidar o nosso irmão Isaías para que ore ao Senhor. Oremos. Amém. Irmãos, desde dezembro do ano passado, nós temos meditado aqui na nossa igreja, dominicalmente, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Mas em vista das circunstâncias que envolvem o nosso planeta nos últimos dias, eu achei pertinente, pelo menos hoje, de forma extraordinária, quebrar essa ordem para meditar com os irmãos em um texto da Palavra de Deus que julgo muito pertinente para a igreja nos dias de hoje. Então, quero, por favor, que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. Nós vamos meditar hoje nesse texto que é um texto tão conhecido. Charles Haddon Spurgeon disse que era a pérola dos Salmos. Salmo 23. Irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura que farei. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias nós temos assistido, através dos meios de comunicação, a violência que há dentro do contexto do Oriente Médio. Temos visto cenas de profunda violência e isso tem comovido os nossos corações. E quando nós olhamos para o Oriente Médio, nós percebemos que aquilo não é uma realidade isolada, mas que há em outras partes do mundo guerras, rumores de guerras. Olhe para a Ucrânia e você verá um exemplo disso. Esses talvez sejam os dois maiores focos da mídia hoje em dia no que toca a guerras e a batalhas, mas existem outros muitos locais onde existem guerras e batalhas sendo travadas já há muitos anos. Olhe, por exemplo, lá na Nigéria, em outros países da África, onde dentro do contexto civil dessas nações existem profundas violências, guerras entre pessoas de um mesmo povo. Irmãos, durante essa semana eu escutei muito as pessoas dizendo assim: nossa, o nosso mundo precisa de paz. Paz. Como se a paz, irmãos, fosse resultado das circunstâncias externas que nós vivemos. Porque para o mundo é isso. A paz, ela é resultado de circunstâncias externas. Mas se você considerar bem à luz da palavra de Deus, você perceberá que desde a queda de Adão até aos dias de hoje, nós nunca tivemos um período de completa paz. Olhe para a sua vida.
Quando foi que você teve paz completamente? O fato é que durante essa nossa existência terrena, nós passaremos sempre por dificuldades, por aflições, por angústias e por grandes temores. A exemplo daquilo que estava falando agora há pouco sobre guerras, certo historiador notou que ao longo desses 21 séculos de era cristã, apenas 2 séculos, irmãos, não foram marcados por uma grande guerra. Todos os outros séculos tiveram, em maior ou menor grau, uma guerra envolvendo várias nações. De maneira que hoje nós podemos olhar para aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, bem como aquilo que está acontecendo na Europa e em países na África, nós vamos perceber que não é novidade. Quando nós olhamos para a nossa própria nação, os índices de violência que existem, que são muito reais em nossa nação, nós podemos perceber que nós nunca teremos paz, irmãos, em nossas vidas, se essa paz for fruto das circunstâncias exteriores. E é por isso que esse salmo para nós, ele é tão importante. Esse salmo aqui está a nos ensinar que a paz não é fruto de circunstâncias exteriores que sempre mudam. A paz, ela é fruto do nosso relacionamento com um Deus que nunca muda. É isso que esse salmo aqui está a nos ensinar. Que nós vamos ter paz, de fato e de verdade, uma paz genuína e sempre eterna, se nós estivermos em relação e tivermos com a presença pactual desse Deus que protege e que cuida de cada um de nós. E é por isso que esse salmo é tão importante. Haja vista que muitas vezes, irmãos, na nossa vida, o medo, o pavor, eles são acompanhados ou guiados pela solidão. Veja o que eu disse há pouco. A nossa paz, ela nasce do nosso relacionamento com Deus. De sabermos que temos Deus presente em nós, conosco. Ao passo que o medo, ao passo que o pavor, ele nasce do inverso, da solidão. Eu contei uma vez aqui para a igreja, essa experiência eu vou contar novamente aqui hoje. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, acho que talvez 1 ano, 2 anos, não me recordo. Havia chegado um parque de diversões ali na Morada do Sol, naquela praça da Morada do Sol, ali pertinho da minha casa, no seminário. E aí eu me recordo que eu fiquei dizendo para os meus filhos que eu iria levá-los para o parque. E aí eu me recordo que a Isabelle disse durante a semana inteira: opa, eu vou na roda gigante, eu quero ir na roda. Ela nunca tinha ido na roda gigante na vida dela. Ela disse: agora eu vou na roda gigante. E aí, naquela oportunidade, só foi eu, a Isabelle e o Israel. A Yasmin não podia ir, ela estava doentinha. E aí quando nós chegamos lá no parque, chegamos nós 3, aí o rapaz lá que estava tomando conta lá da roda gigante, ele disse assim, ó, só pode ir 2 pessoas por vez, não pode ir 3 pessoas. E outra coisa, não pode ir do tamanho desse seu menino aí, no caso Israel. Israel é muito pequenininho para que ele possa ir na roda gigante. E aí, como eu não podia deixar o Israel só, se eu fosse com a Isabelle, o Israel ia ficar sozinho, o Israel com 3 anos, eu não podia deixar ele só. Aí eu voltei os olhos para ela e disse assim: Isabelle, por que é que você não vai só? Vá sozinha. Aí ela foi, encheu os olhos assim de lágrimas e disse: não vou. Por que, irmãos, que ela agiu dessa maneira? Porque ela tinha medo de estar só. Aquilo que fazia com que ela tivesse confiança de subir naquela roda gigante, de alguma maneira, era o fato de que eu estava acompanhando ela. Na cabeça dela, enquanto eu estivesse com ela, nada de mal iria acontecer com ela. O perigo estaria longe. Mas se porventura eu estivesse longe dela, o perigo estaria perto. Então, meus irmãos,
O que eu estou tentando mostrar para você é que a solidão muitas vezes guia os nossos medos, os nossos pavores. É por isso que você, senhora, que está aqui, quando você estava para ganhar menino, você pediu para o seu esposo lhe acompanhar lá na sala de parto. É por isso, meus irmãos, que quando uma pessoa está no final da vida, geralmente ela quer morrer do lado das pessoas que ela ama. Ela não quer morrer só. Por quê? Porque muitas vezes o medo ele é guiado pela solidão. Davi, quando escreveu esse salmo, ele sabia muito bem isso. Por exemplo, esse é o Salmo 23. O salmo anterior qual é, irmãos? Salmo 22. Como é que o Salmo 22 começa? Olha aí, o Salmo 22, versículo 1. Como é que o Salmo 22 começa? Uma frase muito conhecida para nós. Como é, irmãos? Deus meu, por que me desamparaste? Você vai ler o Salmo 22, principalmente no início do Salmo 22, você vai perceber que Davi, ele estava com medo. Davi, ele se sentia extremamente vulnerável aos perigos que estava envolto a ele. Mas por que ele estava com medo? De tantos perigos que ele estava passando. Ele estava com medo, irmão, sobretudo pelo fato de que ele estava se sentindo longe de Deus. E era o fato dele estar se sentindo longe de Deus que o levava a temer todos os perigos que estavam à sua volta. Isso é o que o Salmo 22 nos mostra. Mas quando você chega no Salmo 23, existe uma grande mudança. Porque o Salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Salmo 22 mostra um Davi temeroso, ao passo que o Salmo 23 mostra Davi extremamente confiante. O que foi que aconteceu do Salmo 22 para o Salmo 23, para essa mudança tão grande? O que foi que fez que Davi saísse das trevas do medo para a luz da confiança? O que foi que aconteceu? Irmãos, aparentemente as circunstâncias não mudaram. As circunstâncias continuavam a ser perigosas. Vamos ler o Salmo 23 daqui a pouco, vamos explicar o Salmo 23. E os irmãos perceberão que as circunstâncias não mudaram. Davi continuava, em tese, com circunstâncias exteriores de forma muito perigosas. Mas a coisa que mudava foi o senso e a percepção que Davi tinha a respeito de Deus. Davi, ele se sentia perto de Deus. E pelo fato dele se sentir perto de Deus, ele se sentia cheio de confiança. Porque enquanto a solidão guia o nosso medo, geralmente, a presença de Deus traz paz, conforto, consolo aos nossos corações, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Bem, eu não sei como é que você veio para cá nesta noite. O mundo hoje está muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. E certamente todos nós enfrentamos muitas dificuldades, mas eu gostaria de dizer para você que meu propósito nessa noite é expor esse texto e fazer com que você entenda, à luz desse texto, como a presença de Deus pode trazer paz e consolo ao seu coração, mesmo que você esteja passando por dificuldades hoje. Davi, ele passava por essas dificuldades e ele meditou acerca de duas imagens acerca de Deus que consolou o coração dele. A primeira imagem que ele usou no Salmo 23, que trouxe paz ao seu coração, foi a imagem de um pastor de ovelhas, tá? Porque Deus era para ele um pastor de ovelhas, então ele tinha paz. E a segunda imagem que Davi utilizou para ele ter paz no coração, acerca dessa certeza que ele tinha da presença de Deus, foi a figura de um anfitrião. Que anfitrião é esse? Nós não sabemos ao certo, mas muito provavelmente era a figura de um rei. Porque é essa a imagem mais frequente no livro dos Salmos para retratar Deus. Qual é? É de um grande rei, em um palácio. Então, essa segunda figura, Davi, ele trata Deus como um grande anfitrião, muito provavelmente um rei, e é pelo fato de Davi saber que Deus está aceitando ele em sua casa, ele se sente protegido.
ele se sente abrigado, ele se sente guarnecido. E eu gostaria de expor, irmãos, essas duas imagens, você tentar aplicar isso na sua vida e você sair nessa noite assim, muito confiante daqui, sobre o cuidado de Deus sobre você. Amém? Então, por favor, abra a palavra de Deus aí no Salmo 23 e vamos iniciar a exposição deste Salmo, tratando a respeito da primeira parte desse Salmo, do versículo 1 ao versículo 4, que diz que se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ter paz. Se somos ovelhas desse pastor, nós podemos ter paz. Vamos ver o versículo 1. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tudo bem, como eu acabei de dizer para você, aqui Davi, ele se compara a uma ovelha, ao passo que ele compara ao Senhor a um pastor de ovelhas. Essa imagem é uma imagem que Davi conhecia muito bem, porque antes de Davi ser rei sobre todo Israel, Davi, ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Deus tirou ele da malhada, Deus tirou ele do cuidado para com as ovelhas. Então, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele sabia muito bem o que significava ser um pastor de ovelhas que cuidava do seu rebanho. Ele sabia, por exemplo, irmãos, a exemplo daquilo que alguns de nós não sabem por causa do contexto urbano que a gente vive, né? Mas eu, por exemplo, vivi no interior a minha infância inteira. E eu vi o meu avô, vi o meu pai mexendo com animal. Irmãos, e se existe um animal que não raciocina muito bem, não posso usar essa palavra, mas se existe um animal que não tem tanta atenção, que é tão vulnerável, esse alguém é a ovelha. A ovelha, irmãos, é um animal extremamente fraco, extremamente vulnerável. Tanto é que ele é um daquelas vítimas preferidas dos predadores. Por quê? Porque ele não oferece resistência alguma. É muito fácil matar uma ovelha. Uma ovelha, em meio ao perigo, não pode fazer muita coisa para evitar a morte. Por isso que a coisa que a ovelha mais precisa, o que é, irmãos? É de um pastor que cuide dela e proteja ela. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem disso, porque lá em Mateus, no capítulo 18, ele disse que o bom pastor é aquele que tem 100 ovelhas, é aquele que deixa as 99 ovelhas para trás e vai procurar uma única que se perdeu. Esse é o bom pastor, e quando ele encontra essa ovelha, ele fica feliz da vida, não é? Mas quando o Senhor Jesus Cristo estava falando essas palavras, ele não estava pensando literalmente lá nas ovelhas do campo, ele estava pensando em mim e você. Ele estava dizendo para mim e para você que nós somos ovelhas, porque essa é uma maneira frequente pela qual as Escrituras tentam demonstrar que eu e você somos. Nós somos como ovelhas, vulneráveis. Nós precisamos de alguém que seja mais forte que nós, alguém que seja mais poderoso que nós, alguém que tenha mais inteligência do que nós, para cuidar de nós e para nos proteger. E por isso que o salmista aqui, o salmista Davi, dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem, o Álvaro já passou pelas cadeiras de exegese, ele sabe a tradução mais próxima aqui. A tradução mais próxima aqui, irmãos, é assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. É a melhor tradução desse texto. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, quando esse texto diz assim, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele não está querendo dizer, sabe, Davi não estava querendo dizer para mim e para você, que nós nunca passaremos alguma dificuldade de ordem material. Não é isso que o texto está dizendo. O que Davi estava dizendo quando ele escreveu o Salmo 23, versículo 1, era o seguinte, que o Senhor era o pastor dele. O Senhor cuidava dele. E porque o Senhor cuidava dele, o Senhor nunca faltaria. O Senhor estaria sempre presente, a despeito das dificuldades
que ele porventura fosse passar. E é por isso que o Salmo 23, nessa primeira estrofe, que vai até o versículo 4, narra uma caminhada, narra um percurso. E em todo esse percurso, o Senhor em nenhum momento se aparta da sua ovelha. E para nós isso é muito consolador, irmãos. Sabe por quê? Porque lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o quê? Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, isso é consolador para nós, de maneira que nós podemos olhar para o Salmo 23 e ter uma leitura cristã do Salmo 23. Eu posso dizer o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Ele não me faltará, Ele vai estar comigo em toda e qualquer situação, Ele vai me guiar durante a minha vida, e a certeza que eu tenho é essa verdade que Ele nos dá. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor e Ele nunca nos faltará, Ele sempre estará conosco. Nos versículos seguintes, a partir do versículo de número 2, o salmista ele vai refletir acerca daquilo que esse pastor, que não arreda o pé da sua presença, o que esse pastor vai fazer que vai trazer paz e consolo a ele em meio às dificuldades. Veja só o versículo 2. Diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Porque, irmãos, assim como um pastor conduz o seu rebanho para ser alimentado, nós podemos dizer como cristãos que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá todo o provimento que necessitamos. Não foi Ele que disse que nós não deveríamos ficar ansiosos quanto ao que haveríamos de comer e beber? Não foi isso? Porque Deus sabia de todas as coisas que nós necessitávamos. Pois bem, isso aqui pode ser aplicado ao contexto do Salmo 23. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele nos leva para o lugar onde nós devemos nos alimentar. Ele provê as nossas necessidades. O versículo 2 e 3 continuam a sequência do Salmo. O salmista dizendo assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Aqui a imagem, irmãos, é de repouso, é de descanso. E nós podemos dizer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele também nos dá repouso, Ele também nos dá descanso. É Ele quem restabelece as nossas forças. Foi Ele quem disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Ele cuida das nossas dificuldades e dos nossos problemas. O versículo 3 continua, o salmista dizendo: guia-me pelas veredas. O que é veredas, irmãos? Veredas são caminhos. Ele diz assim: guia-me pelas veredas, pelos caminhos de justiça, por amor do seu nome. O texto aqui está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, como nosso pastor, Ele nos guia por determinados caminhos. Ele nos conduz por determinada trilha. Diz aqui que não é uma trilha desconhecida, evitando que eu e você possamos nos perder. Diz aqui o texto que Ele nos conduz pelos caminhos certos, por veredas de justiça. Poeticamente aqui falando, irmãos, o que o texto está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos conduz pelas veredas dos mandamentos de Deus, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Porque Deus, Ele não está apenas interessado no nosso bem-estar material, mas Ele está preocupado, sobretudo, com a nossa vida espiritual. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, Ele orou lá em João assim: Pai, Ele orou por nós: Pai, santifica-os na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. E é isso que nós podemos testemunhar aqui na vida dos irmãos.
quando nós aprendemos de Cristo na sua palavra, como nós devemos viver, esse salmo se cumpre. E o Senhor Jesus Cristo nos guia pela vereda da sua justiça. Bem, era isso que fazia com que o salmista ficasse tão satisfeito e feliz. Sabia que Deus estava com ele, provendo as suas necessidades materiais, provendo as suas necessidades psicológicas e também lhe conduzindo sobre a sua vida nas suas necessidades espirituais. Agora, quando você chega no versículo 4, você tem uma mudança. Note aqui que até o versículo de número 3, Davi, ele sempre está falando sobre o Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, não é? Ele sempre está falando na terceira pessoa. Mas agora muda no versículo de número 4. No versículo 4, Davi, ele vai deixar de falar sobre o Senhor para falar com o Senhor. Ele vai expressar a sua confiança em Deus através de uma oração. Veja só o versículo 4. Olha o testemunho dele. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Agora preste atenção. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que coisa interessante. Então, Davi, ele aqui diz assim: Senhor, eu sei que o mundo por onde eu ando é perigoso, mas eu confio, Senhor, que tu me guiarás pelos teus caminhos, e o Senhor irá comigo. E em meio aos perigos que eu irei passar neste mundo, eu sei que o Senhor está armado. O pastor naquela época, ele era armado com 2 instrumentos: um bordão e o cajado. De maneira que quando os lobos se aproximavam das suas ovelhas, ele entrava em uma luta com esses animais para livrar o seu rebanho de qualquer perigo. Aí o salmista diz: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a morte se avizinhe e ela possa parecer extremamente perigosa, eu creio na tua presença, que o Senhor me protegerá. O Senhor tem um bordão e um cajado, e eu sei que o Senhor me defenderá. Irmãos, isso que o salmista Davi dizia no Salmo 23 pode ser perfeitamente aplicado para nós na nova aliança, 3.000 anos depois. Há 3.000 anos Davi escreveu esse salmo, mas hoje nós podemos olhar para esse salmo e percebemos que Deus em Cristo tem o mesmo cuidado por nós. Não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo assim: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus está conosco e Deus nos protege de todo mal. Então, em primeiro lugar, Davi, ele refletiu pelo fato de que Deus, ele é o seu pastor. E porque Deus é o seu pastor, ele podia ter paz. A segunda imagem que Davi utilizou para expressar a sua confiança em Deus e acalmar o seu coração é a figura de um anfitrião, que está aí no versículo 5 e 6. Veja só, versículos 5 e 6. Versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui você vê de cara que a imagem mudou, porque em primeiro lugar a ovelha, ela não come em mesa. Você já viu alguma ovelha comendo em mesa? Eu nunca vi. Você já viu uma ovelha, por exemplo, bebendo num cálice? Eu nunca vi. Eu sempre vi bebendo em cocheira ou em açude, né? Então aqui a imagem mudou. A imagem aqui, irmãos, é de um fugitivo, de alguém que estava fugindo de inimigos.
Inimigos estavam à procura de uma determinada pessoa e queriam tirar-lhe a vida. Pois bem, esse fugitivo, ele procurou guarida em que lugar? Ele procurou guarida na casa do Senhor. Diz aqui o texto que quando ele ingressa na casa do Senhor, Deus, ele faz uma série de coisas que lhe trazem muita alegria e lhe trazem muito conforto. Diz aqui, irmãos, que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários. Pensa aí na figura de um rei. Irmãos, um rei não prepara uma mesa, irmãos. Não prepara uma mesa. Ele manda os outros preparar. Certo? Ele tem muitos e muitos servos. Então, estes servos é que são responsáveis, via de regra, por preparar a mesa. Mas aqui o texto nos mostra que é o Senhor, o rei, aquele que recebe aquele fugitivo. É o Senhor que prepara a mesa. Diz aqui o texto, naquela época, que a alegria era tanta que ele não apenas preparou a mesa, mas ele encheu o cálice. Ele encheu tanto o cálice que transbordou. Em uma outra época, eu contei também aqui na nossa igreja uma ilustração. Lá na minha casa, os meus irmãos saíram muito cedo de casa. E a minha mãe é uma daquelas mães corujas que gosta muito da presença do filho. E aí eu me recordo que determinada feita aconteceu uma coisa que poucas vezes eu experimentei na vida. Foi de todos os filhos estarmos juntos, os irmãos estarmos juntos na casa da minha mãe. Muita gente espalhada por várias partes. Aí eu me recordo que quando nós chegamos lá, ela tinha preparado um banquete. Ela tinha feito uma mesa enorme. E aí ela conversava com um, conversava com outro, ela sorria, ela estava muito feliz. E aí de repente ela preparou um suco, aí ela perguntou, quem é que quer? Aí o meu irmão mais velho disse, mãe, eu desejo. Aí o meu irmão disse, não, deixa que eu lhe sirvo. Aí ela foi lá conversando com ele, daqui a pouco o que foi que aconteceu, irmãos? Na hora que ela foi colocar o suco no copo, ela conversando com ele com tanta alegria, irmãos, que começou a transbordar. O cálice encheu demais. Por quê, irmãos? Ela estava tão satisfeita em receber o filho dela em casa, que ela nem percebeu que a medida correta já havia passado. Mas não havia problema. A alegria era tanta por causa disso. Pois bem, irmãos, aqui é a mesma imagem. O rei está feliz da vida em receber essa visita dentro dos seus domínios. Ele não apenas serve uma mesa, ele não apenas faz com que o cálice transborde. Diz aqui o texto que ele cura as feridas. Diz aqui, unges minha cabeça com óleo. O óleo antigamente, quando ele era utilizado para unção, fora do contexto religioso, ele era utilizado para tratamento de feridas. Então imagina alguém correndo, fugindo dos seus inimigos, e de repente ele chega na casa do rei, e o próprio rei trata das suas feridas. E aí os inimigos ficavam do lado de fora, porque eles não podiam entrar no palácio do rei. Eles ficariam lá do lado de fora, sem qualquer alternativa. Eles não podiam entrar lá, porque se eles entrassem no palácio do rei, aquilo seria uma afronta contra o próprio rei, e eles não subsistiriam. O que é que o Novo Testamento nos ensina, irmãos? O Novo Testamento nos ensina que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, e Ele também é o nosso anfitrião. Não foi Ele que nos ensinou o seguinte? Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso grande anfitrião. Ele também serviu uma grande refeição para nós. Que refeição é essa, irmãos? É o pão e o vinho, é a ceia do Senhor.
O Senhor Jesus Cristo sabe que nós somos carentes da Santa Ceia e Ele prepara essa mesa, né? E Ele diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo, bebei dele todos. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Por que é que Ele prepara a mesa para nós, irmãos? Porque Ele tem satisfação em participarmos da ceia dele. Então, irmãos, essa é a mesma imagem aqui do Salmo 23. O Salmo conclui no versículo de número 6 com uma declaração do salmista. Olha a declaração dele de confiança. Diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Irmãos, aqui a imagem é uma imagem muito bonita. Então, o fugitivo, ele já havia comido, ele já havia bebido, ele já havia sido tratado das suas feridas. Agora é a hora dele voltar em tese para a sua casa. Diz aqui o texto da palavra de Deus que ele confia no Senhor, que o Senhor irá enviá-lo de volta para a sua casa com 2 seguranças. E aqui existe a personificação de 2 coisas. Ele diz assim: bondade e misericórdia. Aqui são personificações. A bondade e a misericórdia do Senhor aqui são tratados como se fossem 2 seguranças, 2 guardas-costas. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E é por isso que eu não vou ser maltratado pelos meus inimigos. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele conclui dizendo: e então eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Todos os dias da minha vida eu vou estar lá. Então ele diz: eu vou voltar para a casa do Senhor. A casa do Senhor, irmãos, no Antigo Testamento era chamada de templo. Essa palavra templo no Antigo Testamento, ele podia ser traduzido também por palácio. Novamente ressaltando aqui a imagem de Deus como sendo um grande rei. Então o que o salmista aqui estava dizendo é que ele voltaria para a casa do Senhor, para cultuar ao Senhor regularmente. E é essa a nossa expectativa também. Que a despeito das dificuldades que a gente passa na vida, nós possamos voltar dominicalmente aqui nesta casa, para que nós possamos adorar o Senhor. Eu quero terminar minhas palavras dizendo que eu não sei quais são as circunstâncias que você se encontra hoje. Quem sabe você veio hoje para cá e você está lutando contra uma doença terrível. Quem sabe você veio hoje para cá e você esteja passando por um momento financeiramente muito difícil. Quem sabe você está desempregado. Quem sabe o seu problema nesta noite é que você está sendo injustiçado. Eu gostaria de dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, se Ele de fato é o seu Senhor, se de fato Ele é o seu Salvador, se de fato Ele tem um relacionamento com você, eu gostaria de dizer para você que você nunca estará sozinho. Porque, como eu já disse, foi Ele quem nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é porque Ele está comigo e Ele está com você que nós podemos passar pelas dificuldades da vida e podemos ter paz no coração. Porque, como eu falei, a paz não nasce de circunstâncias que sempre mudam. As circunstâncias, elas são inconstantes. A nossa paz, a nossa felicidade, a nossa satisfação nasce do nosso relacionamento com Deus que nunca muda. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos crer que Jesus está conosco. O Novo Testamento diz que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Novo Testamento diz que Ele recorrentemente disse: não temas. Ele disse várias vezes: crê somente. Ele disse: eis que estou convosco. E é por isso que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir,
nem a profundidade, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que isso possa consolar os nossos corações, fortalecer a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, o Senhor tem ciência que nós somos como ovelhas fracas, indefesas e medrosas. Mas nós queremos te agradecer porque, mesmo assim, nós não precisamos temer quando estivermos passando por lugares escuros e perigosos, porque esse texto nos ensinou que o Senhor está conosco, que Cristo Jesus, Ele está conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que o Senhor é Deus e que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão continuamente. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio a nós através de Cristo Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que havia se perdido, aquele que deixou as 99 ovelhas para vir atrás de cada um de nós individualmente, e então veio atrás de nós, e nós queremos te louvar porque nesta noite sentimos a sua presença. Oramos, ó Deus, gratos, em nome daquele que nos amou primeiro. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos entoar um hino muito amado de todos nós, o hino Firme Ser em Alma.
oraremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, principalmente pela Tua presença entre nós. Nós bem podemos agradecer pela presença de muitos irmãos que estão aqui conosco hoje. Mas nós temos, ó Deus, a convicção de que a presença mais importante de todas é a do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente entre nós. E agora, ó Deus, nós rogamos que o Senhor possa nos levar para os nossos lares. Que a Tua presença nunca nos deixe, Senhor. Portanto, pedimos que o Senhor vá conosco. Que durante esta semana, ó Deus, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhe. De tal sorte que possamos ser protegidos, ó Deus, e guardados pelo Teu poder. E que domingo, se estiver dentro da Tua vontade, da Tua providência, o Senhor nos traga novamente, para que nós possamos, ó Deus, nos encontrar com os irmãos e adorar o Senhor como o Senhor deseja. E é assim que nós te pedimos, e desde já te agradecemos. Ide em paz, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Irmãos, permitam